Na nossa 14ª pregação sobre a vida e a história de Ruth, aqui no nosso culto, na nossa pregação aqui, é que voltamos de novo a falar sobre o tempo oportuno. A que isso nos remete a um texto lindo da Bíblia no Evangelho de Mateus 6, 19 e 34, onde Jesus ensinara aos seus discípulos que não deveriam se preocupar com nada, porque ele estaria cuidando de tudo, assim como cuidava dos pássaros e das flores dos campos, dando-lhe toda a provisão necessária para viverem. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é o nosso parente, é um de nossos resgatadores. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas deles, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la, assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. E continuou morando com a sua sogra, como diz no livro de Ruth 2, 19 e 20 ao 23. Tempo oportuno promovido por Deus é aquele que precisamos agarrar, não deixamos escapar de nós. Foi o que Ruth fez. Ruth foi para o lugar certo, onde pôde receber o que precisava para se manter junto com a Noemi. E mais ainda, ela encontrou a segurança para continuar o seu trabalho. Noemi, que estava sem perspectiva para viver ao receber a notícia de Ruth, volta a engrandecer a Deus pelo que ele estava fazendo com Ruth, colocando um resgatador, Boaz, que tinha a responsabilidade pela lei judaica de cuidar da propriedade e da viúva de um parente falecido. Noemi era viúva de Elimeleque, que era parente de Boaz, e Ruth era viúva de Malom, filho de Elimeleque. Logo também era por tabela responsabilidade de Boaz. Noemi aconselhou Ruth a permanecer naquele lugar, pois entendeu que se tratava de um tempo oportuno e repetiu aquilo que o próprio Boaz havia dito a Ruth sobre o perigo de ser molestada. Ruth obedece ao conselho de aproveitar a oportunidade que estava tendo e fica trabalhando junto com as servas de Boaz. O que fazer quando oportunidades acontecem de repente? Quando achamos que o momento que estamos passando é um tempo oportuno para agir. Você já se viu em uma situação onde tinha que aproveitar o tempo oportuno? O mais sensato é compartilhar o que está acontecendo conosco, com alguém que nos conhece bem e continuar usufruindo com cautela o tempo oportuno que temos. O conselho do apóstolo Paulo na carta aos Efésios 5, 15 e 18 é para que não sejamos insensatos, mas sábios diante do tempo oportuno que temos aproveitando dele ao máximo. Buscando compreender a vontade de Deus através de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Consideremos Tito 2,4, onde Paulo aconselha as mulheres mais velhas para ensinar as mulheres mais novas. E esse capítulo encerra com uma linda cena de palavras de bênçãos para Ruth. Por parte de Boaz, ele roga a recompensa de Deus eterno, como retribuição de tudo que Ruth havia feito. Nesse capítulo vemos o tempo inesperado, o tempo de provisão e o tempo oportuno que Ruth passou diante de toda a situação de incertezas que ela se encontrava. Vemos claramente que Deus está dirigindo as circunstâncias da vida de Ruth, assim como as das nossas vidas. Mesmo diante do inesperado, Deus está provendo e nos dando milagrosas oportunidades para nos trazer o bem, nos dando a provisão e realizando a sua vontade em nós. Pois como diz Paulo na carta aos Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Podemos nos lembrar também de que expressou o salmista no Salmo 126, 5, 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lançou a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Isso aconteceu com Ruth e acontece com todos aqueles que têm a sua confiança no Deus eterno. Boaz, com o modelo de Cristo, aquele que veio a ser o nosso resgatador, servia aquela mulher desfavorecida. A Bíblia, no Evangelho de Marcos 10:45, nos mostra que o próprio Jesus disse aos seus discípulos que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus foi o Verbo, a forma de Deus que se humanizou, que veio até nós, fazendo morada entre nós, para nos resgatar. O Evangelho de João 1,14 nos diz: aquele que é a palavra, o Verbo, tornou-se carne. A gente viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Boaz agiu também como um justo advogado ao procurar proteger a Ruth e a defendê-la. Na primeira carta de João 2:1-2, diz que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Jesus é a nossa propiciação. Ele procedeu com misericórdia sobre nós. Ele é a nossa provisão em tempo oportuno. Que possamos ter gratidão no coração e sermos amorosos e graciosos como Boaz na vida de outros. Que sejamos pessoas usadas por Deus para trazer provisão para outros que precisam. Podemos fazer essa oração a Jesus, que as circunstâncias inesperadas da vida nos levem a confirmarmos que sempre terás a provisão certa. Nos ajude a permanecer no lugar certo e a saber que Tu estás agindo em todas as coisas no tempo oportuno para o bem daqueles que Te amam. Amém? Que até no certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua mulher, a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba que você a tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vai, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Ruth aproximou-se de Boaz sem ser notada, descobriu-se os pés e deitou-se, como diz em Ruth, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Chegou o tempo de planejar o futuro. É basicamente o que Noemi fala para Ruth. Noemi entendia que, pela lei da época, Boaz, como sendo parente próximo de seu falecido marido, do seu filho, deveria providenciar um novo esposo para Ruth. Ela então aconselha Ruth a se aproximar sutilmente de Boaz. O gesto de Ruth em se deitar aos pés de Boaz não era para ter intimidade com ele, nem seduzi-lo sexualmente, e sim para reivindicar o seu direito como viúva. Ruth seguiu o plano planejado por Noemi. Que cuidado e ousadia tiveram essas duas mulheres. Esse plano era arriscado, mas necessário. E Ruth mais uma vez demonstrou a sua submissão aos conselhos e orientações da sua sogra. Com certeza, o planejamento delas estava sob a direção de Deus. Devemos planejar exatamente e deixar que Deus esteja no total controle de nossa vida. O que fazer quando chega o tempo de planejar? Quando é preciso agir, mesmo diante dos riscos iminentes? Você já se viu diante do desafio do planejamento? Como devemos agir? O mais sensato é seguir corretamente, com naturalidade.